Santo Deus. Os irmãos músicos, irmão André, Deus dá os irmãos encarregados de orquestra, os irmãos músicos. Nós temos 7 diáconos, não tem nenhum congregador hoje, está tudo para a praia. Só pode, não é? Passeando, né? Até o Cleito, que não falta, fartou hoje. Não é? Ah, ele está para Campinas, dali na praia. Vamos ler, irmãos, a palavra mais conhecida da Bíblia, Salmo 23. Todos de pé, irmãos, para ouvir a leitura da palavra, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro dos Salmos, no capítulo 23. Temos com a ajuda de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes será ao longo da nossa vida nós já ouvimos essa palavra, ou já entramos numa casa que tem uma Bíblia aberta com essa palavra, outros põem no Salmo 91, né? Uma forma de se lembrar, de alguma proximidade com Deus. Davi só podia falar das coisas de Deus ligando-as às coisas que ele conhecia. Seus irmãos, Eliabe, os outros seus irmãos, foram instruídos para serem homens de guerra, para serem homens detentores de poder, de propriedades, de animais, de rebanhos. Foram preparados, como um pai prepara um filho para assumir a empresa, para assumir os negócios da família. Mas Davi não. Davi não, porque ele era filho de seu pai com uma outra mulher, que não era a mulher com quem ele vivia naquele momento. E evidentemente que essa mulher, então, cuidava mais dos seus filhos do que dos filhos do seu marido. De maneira que os filhos dela, com Jessé, tiveram instrução, tiveram algum privilégio. Davi não. Davi foi deixado como pastor de ovelha. Como pastor de ovelha. E ele, então, quando conheceu o Senhor, ele conseguia ligar a sua vida, o seu cotidiano, o seu dia a dia, com as coisas de Deus. Ele, da mesma maneira que eu cuidei das ovelhas do meu pai, que eu as livrei da mão do urso, do leão, Deus também tem cuidado de mim. Então ele ia falando, ele ia crendo em Deus com as coisas que aconteciam no seu dia a dia. Ele falou, assim como eu sou pastor das ovelhas do meu pai, Deus também é meu pastor. Eu não deixo faltar nada para elas. Eu levo elas no ribeirão para beber água, eu abrigo elas à noite do frio, eu livro elas dos predadores. E quem sou eu senão uma ovelha na presença de Deus? Eu vejo que Deus tem feito comigo o que eu faço com as ovelhas do meu pai. Então esse termo, esse entendimento de pastor veio de Davi.
de pastorear, assim como nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, que aprendemos com Davi, que era pastor de ovelha, ovelha mesmo, animal. E depois veio o Senhor, depois de Davi, muito tempo depois veio Jesus, e dizendo, o meu pai é o sumo pastor, e eu cuido das ovelhas que meu pai me deu para cuidar. Aprendeu com Davi, um pastor de ovelhas, influenciou na missão do homem mais importante de toda a história da humanidade. Poderíamos dizer, alguém poderia pensar, podia vir de Salomão, foi um grande rei, um homem extremamente sábio, poderia vir de Paulo, que foi doutor na lei, meu Deus, as cartas que Paulo escreveu, que coisa mais maravilhosa, mas não, irmão, Deus esconde os seus mistérios dos sábios entendidos e revela aos seus pequenininhos, irmão. Era o pastor de ovelha, era o filho bastardo, era aquele que não podia se assentar à mesa para comer com seus irmãos. E foi aquele a quem Deus revelou ao profeta Samuel, mas revelou na hora, não revelou nem antes, para que Samuel também não interferisse no plano de Deus. E quando Samuel foi ungir um rei para Israel dentre os filhos de Jessé, ele viu Eliabe, grandão, fortão, pensou consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido, é esse aí. E o Senhor disse, Samuel, Samuel, não atenta para aquilo que os teus olhos mostram. Ele mostra só o que está diante de ti. Deus, porém, vê dentro do coração. Irmão, irmã, glória ao nome do Senhor. Aonde está a tua riqueza, irmão? Irmã, tua riqueza está no bolso? Está na tua bolsa? Ou a tua maior riqueza nesse momento está fervendo dentro do teu coração? Quer sentir a presença de Deus junto de nós, quer sentir a presença de Deus junto da sua vida, ainda que cheio de fraqueza, todos nós pecamos, todos nós erramos a todo tempo, mas quando nós entramos aqui, todo dia de culto, nós somos recebidos como um filho pródigo na presença de Deus, porque quando nós saímos daqui, em algum momento nós gastamos a nossa herança, nós pecamos, nós falhamos, nós deixamos de crer, mas quando a gente chega, o Pai nos está esperando na porta de braço aberto, e faz uma festa. Essa noite, o bezerro cevado é a palavra. O Senhor te diz, tu estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Dá glória a Deus, o Pai e os teus irmãos estão te esperando aqui para festejar. Glória ao nome do Senhor, para fazer uma festa contigo e para te dizer que bom que você voltou para casa. Nós não queremos saber do que se passou, nós só queremos te dizer, bem-vindo de volta à família. Glória a Deus. E ele dizia, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me mansamente, leva-me por águas tranquilas. A ovelha, isso quem nos ensinou uma vez foi o irmão João Marcos, numa reunião do ministério. Sabe por que ele escreveu esse salmo, irmão? Porque ele disse das águas tranquilas, porque a ovelha é um bichinho sensível de tudo. E se levar ele para beber numa água que corre muito rápido, que faz muito barulho, ela assusta e morre. Então elas tinham que ser levadas para beber numa água paradinha, numa água bem calma, porque elas são muito delicadas, elas precisam de cuidado. Você entende, irmão? Porque o dia de Pentecostes não foi um furacão, não foi um terremoto, não foi um vulcão que entrou em erupção. O dia de Pentecostes foi uma brisa suave, glória ao Senhor, que chegou junto deles quando estavam buscando o Senhor. E Deus te diz essa noite, por essa palavra, eu vou soprar uma brisa suave no teu rosto agora. E depois ele dizia, Senhor, quantas vezes o leão quis me matar? Aqui ficou registrado o leão e do urso, mas tinha o chacal, tinha os lobos, tinha vários predadores que matariam não só as ovelhas, mas matariam a Davi também, irmão. E quando ele tinha que mudar as ovelhas de pasto, era um menino, a palavra diz que ele era fraco. Quando Saul deu a armadura para ele pelejar contra o gigante, ele não conseguia andar, que a armadura era mais pesada que ele. Isso também deixou para nós uma lição, que nós não precisamos de nenhuma armadura terrena, que nós não precisamos de nenhum conhecimento literal humano. O que nós precisamos aqui é da revelação do Espírito Santo,
Santo pela palavra. A igreja de Deus não vive de coisas materiais, a igreja de Deus vive de coisas espirituais. Como explicar para o mundo aí fora que na beira de um feriado desse, as rodovias descendo para o litoral está entupida de gente? Você largou tudo para vir aqui entregar esse ano na mão de Deus e dizer: Senhor, eu não quero saber de festa, eu não quero saber de bebida, eu não quero saber de nada, eu quero continuar sendo teu servo e tu continuar sendo meu Deus. Não dá para explicar, irmão, mas nós sentimos no nosso coração essa virtude. Em nome de Jesus Cristo, sinta a unção dessa palavra agora sobre a tua vida. A arma do homem, a armadura do homem não te serve, mas a armadura da palavra te serve. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas. Queridos irmãos, é quando ele tinha que mudar as ovelhas de pasto. Tinha um desfiladeiro muito estreitinho, que não pegava sol, de tão profundo que era aquela ribanceira, e chamava Vale da Sombra da Morte, porque algumas ovelhas ao passar por ali, escorregava, caía, morria na pirambeira, e a sombra era porque o sol não pegava. Ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Consola, irmão, é de direcionar. O cajado tem aquele gancho, porque quando a ovelha saía do caminho, ele enganchava ela e puxava de volta e punha no trilho de novo. E ele dizendo: eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Esse mundo, irmão, é o vale da sombra da morte, mas o cajado do Senhor nos consola, nos corrige, nos coloca no caminho certo. Alguns podem cair na pirambeira, mas você não vai cair, diz o Senhor. Você não vai morrer, te diz o teu Deus, porque eu tenho te guardado com a minha palavra. E vem aí o 2021 e o Senhor te diz: pode ficar tranquilo, eu já estou de braço aberto para te abençoar, diz o Senhor. Assim como Cristo morreu no madeiro de braços abertos, uma mão pegada na mão de Deus, outra mão pegada na mão da humanidade, segurando os dois que estavam separados, e pela sua morte nós fomos unidos a Deus de novo, nós tivemos comunhão com Deus de novo. Se tiver um crente aqui, pode dar glória a Deus, irmão. Você tem comunhão com o teu Deus, você tem ligação com o céu. A tua oração não fica debaixo desse telhado. Quando você fala, Deus ouve. Quando você canta, Deus ouve. Quando você chora, Deus ouve. E quando você não fala, Deus fala por você. Dá glória a Deus. Eu vou te dar um par de asa, você vai voar nesse ano novo. Glória a Deus nas alturas. E o pequenininho, franzino, de gentil aspecto, quando Samuel procurou entre todos os filhos de Jessé um rei e não encontrou, sobrou só Davi. Ele pensou por eliminação: tem mais algum filho? Tem mais um que está cuidando das ovelhas. E na hora ele já entendeu: é esse. Se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo, se é inteligente, se é sonso. É esse que Deus escolheu. E quando veio vindo Davi, o Senhor gritou no coração de Samuel: esse mesmo é. Glória a Deus. É esse aí, ó. Glória, glória a Deus nas alturas. E 900 ml de azeite puro foi derramado sobre a cabeça de Davi, igual óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla do seu vestido. Quando, irmão, ele escrevia o salmo, ele sabia o que era uma unção, ele sabia o que era uma escolha, ele sabia o que era o dedo de Deus apontado para alguém. E o Senhor te diz essa noite, por essa palavra: o meu dedo está apontado para você, Esther. O meu cetro está apontado para você. Dá glória ao teu Deus por essa palavra. O Senhor te diz: eu te escolho para uma obra bonita na terra, eu te escolho para uma redenção maravilhosa. A tua família vai ter que confessar que Deus está na tua vida. O teu vizinho da esquerda, da direita vai ter que confessar que Deus é Deus na tua vida. Dá glória a Deus, irmandade. Hoje vai cair muito castelo do diabo na vida dessa igreja. Escolheu Davi, irmão. Reinou Kalima. E anda la Massúria, canta la Maia. Alaía, Lamassa, Alaía. Escolheu Davi, irmão. Glória, glória a Jesus, aleluia. Alamanaia, Jesus. E o Senhor dizia: fique em paz, meu servo. Não faltará sucessor para você. Não faltará homem para sentar no teu trono. E a palavra vem cumprindo. Deus deu, irmão N, esses dias aqui, glória. O Senhor prometeu para Davi que não faltaria homem para sentar no trono. E Jesus é da descendência de Davi, irmão.
tanto que muitos gritavam, o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele veio da descendência de Davi, de um pastor de ovelha, veio um homem que vai salvar a humanidade. Dá para você dar glória a Deus, irmão? Hoje você é um grãozinho de nata, eu vou fazer de você uma montanha, vou fazer de você um trator de esteira. O diabo vai ter que sair do teu caminho. Recebe a unção da palavra. Calamana salamaia, yanda lamaca, talamúria salaia. Dá glória a Deus, abre a tua boca, louva o teu Senhor. O teu pastor hoje vem te pegar no colo. Vou carregar você para 2021 no meu colo, diz o Senhor. Alamaia, glória, glória a Jesus, glória a Jesus. E ele também escreveu no Salmo: onde está, ó morte, o teu aguilhão, que tu me prendias? Onde está, irmão, a morte que te ameaçou esse ano inteiro? Ameaçou a tua vida material? Ameaçou a tua vida espiritual? E você está aqui, 30 de dezembro de 2020, esmagando a cabeça da serpente debaixo do teu pé. Aliança, canta lamúria sirianda, aliança Jesus, aliança Jesus, aliança Jesus. E hoje Satanás fica debaixo da sola do teu sapato. E você sai daqui dando muita graças a Deus. E o Senhor te diz: o que você viu nesse ano não é nada perto do que você vai ver no ano que vem. Eu vou falar contigo dormindo. Eu vou falar contigo na pia lavando louça. Eu vou falar contigo dentro do teu carro. Eu vou mostrar que eu sou teu Deus. Eu vou mostrar que eu sou teu pastor e que você é minha ovelha. Dá glória a Deus, irmandade. Está havendo uma luta por causa dessa palavra. Estou ouvindo te lintar de espada, mas o Senhor te diz: pode afiar bem a goela. O cântico de vitória é teu, irmão. É teu, minha irmã. E ele foi feliz, irmão. Mas foi feliz. Amou a Deus sem reserva. Pecou, irmão. De tanto que amava a Deus, pecou. Homem fazendo coisa de homem. Pecou por causa de uma mulher. Podia ter toda a mulher que ele quisesse, mas ele queria uma que ele não podia ter. E teve. E falhou. E até nisso o nome de Deus foi glorificado, para mostrar para qualquer um acusador que estiver aqui ou na live ou em qualquer lugar, que caía do homem e levantar é de Deus. Alamaia. E vai e escreve o apóstolo João: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, saibais que tem junto a Deus Pai um advogado, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Não é promotor, irmão, é advogado que te defende, como nós cantamos no louvor, advogado fiel, não é, irmão? É um advogado que cuida de ti. Davi caiu, irmão, arrastou a cabeça no pó, arrastou a boca no chão, se vestiu de saco, seu filho foi morto, padeceu grandes coisas, mas a humilhação dele tocou no coração de Deus. E alguém te diz que você não tem perdão? Alguém te diz que Deus não te ama? Hoje Deus manda a palavra e diz: cala-te, Satanás, em nome de Jesus Cristo, e não suja aquilo que eu já limpei. Se você crê, irmão, se vocês crê, igreja, hoje Deus está limpando as vestes de alguém que entrou aqui. Eu vou devolver o meu dom agora na tua boca. Eu vou devolver a minha glória agora na tua boca. Vou devolver a minha unção sobre a tua vida. O adversário sujou a tua veste, eu te ponho uma roupa nova. Uma roupa nova. Uma roupa de misericórdia. Tudo, não dá tempo, mas tudo tem um propósito. Deus faz tudo de propósito. Tudo. Pedro foi o único apóstolo, o único discípulo, aliás, que negou o Senhor. Foi o único. Os outros quiseram dar a vida e estiveram juntos dele o tempo inteiro. Mas Pedro não, negou. Como um homem comum, teve medo. E depois o Senhor ressuscitado, vai junto do mar de Tiberíades, e eles tinham voltado a ser pescador. Porque não ressuscitava, não viram nada, voltaram a ser o que eram. E quando descobrem que é ele que está na beira da praia por causa da pesca maravilhosa, e João grita: é o Senhor.
O único que estava no barco nu, sem uma peça de roupa, era Pedro. E quando Pedro ouviu dizer, é o Senhor, ele falou, é. Ele pulou dentro d'água, se atirou no mar, para que Deus não, na pessoa de Jesus, não encontrasse nu. Irmão, quantos aqui de nós, a começar de mim, já fomos encontrados nu pelo Senhor, nus na fé, nus na obediência, nus no temor, nus nas nossas palavras, nus nas nossas ações. E sabe o que o Senhor fez? Virou o rosto e pegou a palavra e cobriu a nossa nudez com uma túnica de misericórdia. Está preparado, irmão, para trocar de roupa? Vamos trocar de roupa, igreja? Vamos deixar de ser pastor para começar a reinar no nome de Jesus Cristo? Aliança. Você está esquecido no pasto, você está nu, jogado no mar, mas o Senhor vai te achar agora. Ô Mardoqueu, você está sentado aí na escadaria, o rei está mandando te chamar. Cantou seu nome no livro das crônicas, apareceu seu nome lá, o anjo tirou o sono do rei, e ele achou seu nome. O anjo tirou o sono do rei Dário, e os leão também não comeu Daniel. O Senhor foi lá e pôs a mão no fogo e falou, você nasceu para queimar. E falou para a fumaça, você nasceu para defumar. Vai entrando aí, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Fogo, você está aí? Estou aqui, Senhor, os elementos, eu faço parte dos elementos. Você nasceu para queimar, não é fogo? Nasci, mas vai indo 3 homens de Deus. Filho meu, não queima. Sim, Senhor, não queimo. Aleluia. E a fumaça, Senhor, mas eu fui feita para defumar. Não, nem cheiro você deixa na roupa dele, porque eu vou entrar aí com eles. Alamaia, glória, glória a Jesus. Aleluia. Desce Jonas no ventre do peixe, só na pressão da água já era para ele ter explodido lá dentro, mas Deus segura uma cápsula lá dentro do mar e fala para o peixe, vomita ele onde eu quero que ele esteja. Irmão, dá glória a Deus. O fogo te engoliu, não te matou. Você foi jogado na cova, o leão não te comeu. O peixe desceu com você nas profundezas, você também não morreu. Hoje Deus te diz, nem fogo, nem leão, nem rei, nem peixe, nada te matou, não vai matar mais. Levanta a tua cabeça e dá glória a Deus. Agora é tempo de vitória. Agora é tempo de vitória. Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperaram no reinado. Daniel prosperou no reinado. Mardoqueu prosperou no reinado. E o Senhor te diz, agora você vai prosperar aí nesse reinado. Em nome de Jesus, você vai prosperar no teu trabalho, você vai prosperar na obra de Deus. Esse ano, irmão, nós sabemos que nesse momento há muita irmandade da CCA nos assistindo pelo país afora, e nós aqui de São Paulo profetizamos para vocês aí onde vocês estiverem, haverão novas apresentações, haverão novos obreiros, haverão novos pontos de culto, haverão novos batismos, haverão novas conversões. A glória de Deus vai descer sobre a igreja todos os dias. O Senhor vai batizar as almas com a promessa, os jovens vão se casar aqui dentro, nós vamos apresentar as crianças que nascer, nós vamos dar muita glória a Deus. Abre a tua boca, dá glória a Deus. O Senhor está selando agora esse ano com fogo, com fogo do seu Espírito. Ele está passando sobre a tua boca uma tenaz viva. Agora quando você abrir a sua boca, vai ser a boca de Deus. Salia, Aramassaíca, Tatiaraboca, Andamassaia, lá, Iliá, Selemia, cantai. Leva essa palavra para tua casa, leva essa palavra dentro do teu coração. Ó Davi, pode deixar os carrapichos aí, agora tem um trono te esperando. Deus tirou o sossego de Samuel para levantar a cabeça de Davi. Teu Samuel pode ser um juiz, teu Samuel pode ser um patrão, o teu Samuel pode ser quem for. Eu vou mexer com o mundo por causa da tua oração. Vou mexer onde for preciso por causa da tua oração. E vou te mostrar que a tua oração tem valor. E que o inferno vai ter que te respeitar. Ele vai ter que cortar a volta de você daqui para frente. Irmão, vou pregar o que Deus está revelando, irmão. Até hoje, o inimigo tacou o dedo na tua cara, um atrás do outro. Quando ele não tem nada para fazer, ele passa na tua casa e taca o dedo na tua cara. Quando ele não tem nada para fazer, ele passa na tua casa e taca o dedo na tua cara. Hoje o Senhor te diz, hoje eu quebro o dedo dele.
Aleluia, porque eu já troquei a tua roupa, porque eu já tirei de você um cajado e agora estou pondo um cetro. Você cuidava de ovelha, agora você vai cuidar de uma grande potência como Davi cuidou. Eu vou te mostrar que eu sou teu Deus, eu vou te mostrar que a minha palavra é viva na tua vida. Irmandade, em nome do Senhor Jesus, quem está preparado para reinar em 2021, dá glória a Deus aí agora. Está preparado, irmão? Está com o cesto aí? Você veio buscar alguma coisa? Você veio buscar algum dom? Você veio buscar alguma revelação? O Senhor te diz: eu vou buscar onde tiver teus filhos, eu vou buscar onde tiver tua filha, eu vou buscar onde tiver teu neto. Quem tocava vai tocar, quem pregava vai pregar, quem congregava vai congregar. Eu vou arrebanhar tua casa de novo. E é nesse ano que entra, é nesse primeiro semestre, você vai ver teus filhos entrando na casa do Senhor, dando glória a Deus. Você vai ouvir o som do órgão na tua casa de novo. Aleluia. Para encerrar a palavra, irmão, lá em Caraguá tem um ancião. Nós fomos no funeral da mãe da irmã Miri agora, recentemente, lá em Caraguá. Ela era da CCB e os irmãos da CCB que atenderam, claro. E estava lá o ancião, o irmão Zezinho, nos tratou muito bem, ficamos juntos o tempo todo lá no funeral, e ele tinha um filho adotivo que Deus levou, o Gabriel. E ele foi atender uma Santa Ceia em Itapetininga, e esse menino tinha se envolvido com droga, sumiu na capoeira, nunca mais ninguém achou. E o servo de Deus está lá combatido, sumiu em Caraguá. E o servo de Deus foi atender uma Santa Ceia em Itapetininga, é longe de Caraguá, irmão. Ele está lá atendendo a Santa Ceia, atribulado, preocupado. Onde está meu filho, Senhor? O que vai ser do meu filho? Tem misericórdia. E Deus mandava a palavra lá na boca dele e dizia: meu servo, não se inquiete por nada nem pelos teus, porque antes de serem teus, eles são meus. Eu velo pela minha palavra. Ele pregou aquela palavra, ajoelhou por aí e disse: Senhor, quem dera que tu cumprisse essa palavra comigo. Quando levantou da oração, que foi cantar o último hino, o Senhor falou para ele: meu servo, olha na porta do meio da congregação. Quando ele olhou na porta do meio da congregação, estava o filho dele de pé, de cabeça baixa, chorando. Ninguém sabe como foi para lá. Alamaia, alamanassalaia, alamacatalamasalaia, alamaia, laia. Aliança, eu vou buscar teu filho, tua filha onde tiver, minha serva, meu servo, eu vou trazer aqui junto de você para dar glória a Deus. O diabo abriu uma ferida na tua família que não fecha faz muitos anos, mas eu estou colocando agora o bálsamo de Gileade, eu estou colocando agora o meu curativo, eu estou colocando agora o meu remédio, estou sarando a tua ferida, estou tirando a tua tristeza, estou abrindo o teu coração agora para receber coisa nova. Se prepara, esse ano você vai cantar muito na presença de Deus. Davi foi próspero, morreu farto de dias, e nós viemos dessa descendência, e Cristo nosso Senhor, a quem nós veneramos essa noite, veio da linhagem de Davi. E então o Senhor te diz: não vai faltar nada, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Deus seja louvado. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, tem alguém entre nós que deseja ser batizado hoje, agora? Irmão N está aqui, já faz seu batismo agora. Às vezes ouviu a palavra, sentiu o toque de Deus, fala: Senhor, quero me entregar a Ti. Se tiver alguém, irmão, uma irmã, um irmão, tem tudo preparado aqui, né, meninos? Tem tudo preparado, né? E sentir de ser batizado. Aliás, nós tivemos um pedido de batismo ontem aqui no Alphaville à tarde, no culto da tarde. Clamem a Deus, até o final do culto, só procurar um dos obreiros aí na portaria e avisar que o servo de Deus faz o teu batismo. Ele vai vir agradecer por nós. Ajoelhados, oremos a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é teu nome, Senhor, aleluia. Glória, 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 glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. E alamai Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai que habita nos céus, mais uma vez, Senhor, nos encontramos agora em ato de agradecimento a Ti, por esse santo culto que Tu tem nos preparado, Senhor, a qual foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças nós Te damos, Senhor, porque no cantar dos hinos temos sentido a Tua presença. Graças nós Te damos, Senhor, pela oração que Tu tem dado à igreja, a qual estamos certos, Senhor, que alcançou o trono da Tua glória também. Te somos gratos, ó Pai, pelos testemunhos, Te somos gratos por esse louvor que a Tua filha cantou, porque ela pode não saber, Senhor, mas foi uma confirmação para alguém que estava aqui nessa noite, Aleluia. Senhor eterno, porque estamos certos, Senhor, que andamos, que agimos debaixo do Teu Santo Espírito, Amém, ó Pai. Senhor Jesus. Ó Deus de misericórdia, dá paz a todos os corações e permita, Senhor eterno, que possamos descansar, Senhor, porque Tu tem nos assistido também. Ó Deus de piedade santo, maiormente Te somos gratos por essa santa, bendita, poderosa palavra, Glória Senhor. a Jesus. É o Salmo 23, é o Salmo 23 mais profético que poderíamos Amém, ter, Jesus. Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome santo Aleluia. do Senhor. Cumpra, Senhor, Em nome cumpra de essa Jesus. palavra em nós. Aleluia. Passa, Senhor, de coração em coração, Calamica, de temore mente se em me mente, canta, Senhor riassa, eterno, e vai gravando essa palavra por coração por coração. Glória Ó Deus a de Deus. misericórdia, graças nós Te Aleluia. damos por tudo, Senhor, porque a Tua presença, o Teu Espírito está no meio de nós. Ó Deus de misericórdia e santo, graças Te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, Senhor, mas se somos gratos em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive para sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória a Deus. Um glória chama outro glória, irmão. Irmã, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Canta, igreja, canta vitória. Você chegou até aqui porque a mão de Deus te trouxe até aqui. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Aleluia.